Olá, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. E nesse vídeo eu quero que vocês entendam as principais causas e consequências aí no bruxismo em crianças. Hoje eu recebo muitos pacientes aqui no meu consultório e as mães trazem esses pacientes, os filhos, né? E essas mães relatam que os filhos estão rangendo os dentes durante a noite, e isso gera muita preocupação, porque está vendo o filho ranger os dentes, gerando desgaste, isso já mostrando alguma das consequências aí do bruxismo. Então, se você vê que seu filho está desgastando, pode mostrar que ele está fazendo bruxismo, principalmente durante a noite. Ou se ele está acordando muito durante a noite, ou fazendo muito barulho, tudo isso mostra que provavelmente ele está fazendo esse bruxismo aí noturno. E o que que é o bruxismo, propriamente dito, né? O bruxismo, ele nada mais é do que uma movimentação muscular de forma involuntária. Essa movimentação geralmente é aí os músculos da mastigação, né? Principalmente aí masseter, né? Temporal, então, essa movimentação de forma involuntária, gerando até mesmo somente a contração, mas também podendo gerar aperto ou mesmo cisalhamento, né, quando você movimenta uma arcada sobre a outra. Geralmente, o bruxismo noturno, ele é um bruxismo de cisalhamento, então você está realmente rangendo os dentes, tá? Então, você está lá ouvindo seu filho fazendo esse ranger de dentes, ou você está vendo ele fazendo esse ranger de dentes, ou você mesmo está vendo os dentes dele ficando todos desgastados. Então, isso é muito comum esse relato: "Ah, os dentes do meu filho estão desgastando, eu não sei o que que está acontecendo", ou mesmo: "Ah, os dentes estou ouvindo ele fazendo esse bruxismo durante a noite, eu não sei o que está acontecendo". E é essas respostas que eu quero trazer para vocês nesse vídeo, tá certo? Bem, alguns fatores a gente tem que observar aí na sua criança, tá? Principalmente nessa fase, até uns 10 anos, principalmente ali entre os 4, 7 anos e até os 9 anos, a gente pode ter questões respiratórias mais graves, porque a gente ainda está com o sistema respiratório da criança aí se desenvolvendo. Então a gente pode ter a presença de adenoide, né, que dificulta a passagem do ar. A gente pode ter amígdalas, né, hipertrofiadas, o que também dificulta a passagem de ar. A gente pode observar também se seu filho ele está tendo respiração bucal, então observa ele se ele está ficando com a boca aberta, então pode ser problemas respiratórios. Você pode observar a boca aberta dele durante o dia ou mesmo a boca aberta durante a noite. Isso indica questões respiratórias. Geralmente, quando a criança não está conseguindo dormir bem, não está conseguindo respirar bem, o que faz com que, consequentemente, ela não durma bem, uma das consequências disso é o ranger de dentes, porque a atividade muscular é uma forma dela se proteger. Então, durante o sono, a atividade muscular ela vai diminuindo, 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 porque você vai entrando em fases mais profundas do sono, até que você teria que ter uma atividade muscular completamente reduzida. Só que como a criança não está conseguindo oxigenar bem, então o corpo mantém ela acordada para facilitar a passagem de ar. Isso é um mecanismo de proteção. Imagina você parar de respirar durante a noite, tá certo? Então isso é um mecanismo de proteção. Então questões respiratórias estão ligadas ao bruxismo. Essas questões respiratórias, muitas vezes, elas têm que ser resolvidas com acompanhamento médico, né? Somente se a criança pode ter alergias, pode ter sinusites, né, frequentes, ou mesmo ficar muito gripada. Então, muitas vezes a gente tem que fazer acompanhamento médico. A gente pode fazer acompanhamento com fonoaudiólogo, em que, por exemplo, questões de respiração bucal, a gente vai ajudar essa criança a melhorar a respiração dela durante a noite. Então, melhorar a respiração durante o dia, melhorar a respiração durante o dia, consequentemente, fazendo com que melhore a respiração durante a noite. Então, isso são formas da gente atuar, indo diretamente na causa. Então, a questão respiratória, a questão de processos alérgicos está gerando esse bruxismo. Então, isso é algo que eu vejo muito em crianças. Então, às vezes, com o passar dos anos, esse bruxismo vai diminuindo porque as questões respiratórias da criança vai melhorando.
tá certo? Então, o primeiro que você tem que observar no seu filho são questões respiratórias, e para cada questão existe um tipo de tratamento para a gente melhorar aí as questões ligadas ao bruxismo. Bem, questões psicológicas também, é muito importante a gente falar sobre isso, né? Então, seu filho estar perto da volta às aulas ou ficar longe da mãe, isso também pode gerar ansiedade na criança, fazendo com que ela range os dentes durante a noite. Então, questões psicológicas é importante a gente observar. Questões ligadas ao ambiente também, se está dormindo em um ambiente escuro, se está dormindo em um ambiente silencioso, tudo isso vai influenciar na qualidade de sono. Então, se a criança tem uma qualidade de sono ruim, vou te dar um exemplo. A criança fica vendo filmes ou desenhos muito agitados. Hoje, os desenhos que passam na TV agitam muito a criança. E isso faz com que ela não consiga entrar nas fases mais profundas do sono, porque você está hiperestimulando essa criança antes de dormir, fazendo com que ela faça bruxismo durante a noite, porque realmente ela não está conseguindo entrar nas fases mais profundas do sono, onde ela tem um relaxamento completo da musculatura, por questões ligadas a questões psicológicas. Então, tá vendo desenho antes de dormir. Então, pelo menos ali, o mínimo é 1 hora antes de dormir, evitar estimular demais essa criança com filmes e desenhos, tá certo? Procurar estar num ambiente mais escuro, sem barulho, e também evitar com que essa criança, ela você seja uma forma muito dura que você faça ela dormir. Então, assustar, vai dormir, senão você vai ficar de castigo, vai dormir se você vai fazer isso, isso tudo pode influenciar em questões ligadas ao bruxismo, tá certo? Questões também ligadas à alimentação. Então, estou vindo do problema que eu mais vejo, que é questões respiratórias. Há problemas em que eu vou vendo também um pouco menos, mas isso você pode estar observando sempre no seu filho, tá certo? Então, alimentação muito pesada, com muito açúcar, isso também, antes de dormir, também é um problema para a criança. Então, a gente tem que regular esse ciclo do sono, né? Regular o ciclo circadiano é fundamental. O que é esse ciclo? Dormir sempre na mesma hora, de preferência até no máximo às 10 horas, acordar aí, é, mas acordar sempre no mesmo horário e sempre procurar e ter no mínimo para crianças aí 8, 9 horas de sono é o mínimo que uma criança deve ter, o adulto ele dorme um pouco menos, então e ter uma regularidade nessa questão ligada à hora de dormir e à hora de acordar. Então, observar dentes desgastados, como eu falei, uma coisa ali interessante ligada à respiração, olhos muito fundos, com muita olheira, também indica que essa criança está dormindo mal, tá? Está sempre doente, com sempre alergias, isso também pode indicar que está influenciando na qualidade do sono e no bruxismo, tá certo? Relatos também de dor de cabeça, tá? Se a criança está relatando dor de cabeça, travamento na mandíbula, às vezes acorda com a mandíbula travada, ou fala que acorda com isso muito tensionado, tudo isso são sinais do bruxismo. O padrão ouro para a gente pensar num diagnóstico certo é realmente fazer uma polissonografia, tá bom? Polissonografia vai dizer exatamente o que está acontecendo no sono. Muitos pacientes, muitas pessoas às vezes não têm condição, então com essa informação aqui você já consegue ter um bom direcionamento sobre o que que seu filho pode estar tendo, tá certo? Questões neurológicas também, pacientes com síndrome de Down tendem a fazer mais bruxismo do que pacientes que não têm síndrome de Down. Questões ligadas também a TDAH, tá? E também déficit de atenção. Inclusive, medicações para tratamento desse TDAH e déficit de atenção, como a Ritalina, influenciam na qualidade do sono e podem estar gerando questões relacionadas ao bruxismo e ao ranger dos dentes. Lembrando que o bruxismo, segundo os artigos, bruxismo em criança, principalmente bruxismo em criança durante a noite, pode chegar a afetar aí mais de 40%, tá? Às vezes de 6 a 40% crianças que podem sofrer de bruxismo. Então, observar todas essas questões, tá? Para a gente ter um diagnóstico correto, é muito importante para você entender o que seu filho, o que está acontecendo com seu filho, tá certo? Eu espero que tenha esclarecido aí as dúvidas de vocês. Se vocês quiserem mais informações sobre esse assunto, vocês podem deixar aqui um comentário, que eu terei um prazer em responder. E se vocês tiverem alguma dúvida, também podem entrar em contato, que eu estarei sempre procurando responder essas dúvidas
para que o filho de vocês estejam sempre orientados da melhor forma possível, tá certo? Obrigado, pessoal, e até o próximo vídeo.